Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Agradeço desde já o carinho da sua audiência e convido você a nos acompanhar pelo YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook Rádio AE. É só você curtir e seguir a nossa fanpage lá no Facebook para você não perder nada. Tem o aplicativo também da Antena Esportiva para você fazer o seu download na Google Play e é de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram, muito importante porque a gente está chegando a 2K, hein, galera? Então siga a gente no Instagram, o @Rádio Antena Esportiva. Você com certeza não vai se arrepender de seguir os nossos canais. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, eu tenho uma dica muito importante para você. É apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para fazer a sua fezinha e ganhar uma grana extra lá também. Para você apostar na Bet Nacional é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o seu cadastro é só você digitar o código BEANTENA, o código de afiliado, para você dar moral pra gente lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois desta dica importante, vamos falar sobre o concurso 1053 da Loteca neste final de semana, com jogos válidos pelo Brasileirão Séries A e B. Jogo 1, Corinthians e São Paulo. Jogo 2, Bahia e Flamengo. Jogo 3, Juventude e Mirassol. Jogo 4, Ceará e Tombense. Jogo 5, Fluminense e Cuiabá. Jogo 6, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Jogo 7, Atlético Mineiro e Internacional. Jogo 8, Londrina e Ponte Preta. Jogo 9, Grêmio e Fortaleza. Jogo 10, Vasco da Gama e Santos. Jogo 11, Vitória e Atlético Goianiense. Jogo 12, América Mineiro e Cruzeiro. Jogo 13, Atlético e Coritiba. E jogo 14, Goiás e Botafogo. Vamos começar a analisar todos esses 14 jogos para você no som da Antena Esportiva, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo nosso aplicativo. Jogo 1, Corinthians e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Corinthians é o 16º com 4 pontos, o São Paulo é o 7º com 7 pontos. Na rodada do último final de semana, o Corinthians empatou em casa com o Fortaleza em 1-1, enquanto o São Paulo recebeu o Internacional e venceu por 2-0. As duas equipes completam a quinta rodada nesta quinta-feira. O Corinthians visita o Botafogo, no Rio de Janeiro, e o São Paulo visita o Fortaleza, no Ceará. Nos últimos 5 jogos, o Timão conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas.
enquanto o tricolor paulista vem de 3 vitórias e 2 empates, vem de uma sequência invicta. Como mandante, nesta temporada o Corinthians tem 67% de aproveitamento e o São Paulo como visitante tem 64% de aproveitamento. As probabilidades indicam 41% de chances de dar coluna 1, 29% de chances de dar coluna do meio e 30% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas para este jogo 1. O Corinthians está invicto como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 2 jogos, uma vitória e um empate. Mas o Corinthians venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o São Paulo por todas as competições. Já o São Paulo ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Em 2 jogos, um empate e uma derrota. Além disso, o tricolor amarga um jejum de 10 clássicos sem vitória, jogando fora de casa contra o Corinthians em partidas válidas pelo Brasileirão Série A, um jejum que se estende desde 2013. Jogo 2, Bahia e Flamengo. Sábado, 4 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Bahia é o 13º com 6 pontos ganhos e o Flamengo é o 12º com 6 pontos ganhos, as duas equipes com rigorosamente a mesma campanha. Na rodada deste meio de semana, o Bahia visitou o Santos e perdeu por 3-0, enquanto o Flamengo recebeu o Goiás e venceu por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o tricolor baiano conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Mengão vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Bahia acumula 74% de aproveitamento, enquanto o Flamengo como visitante tem um aproveitamento de apenas 36%. As probabilidades indicam 27% de chances de dar coluna 1, 27% de chances de dar coluna do meio e 46% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Bahia saiu vencedor em 6 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. Por outro lado, o Bahia venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Flamengo amarga um jejum de 6 partidas sem vitória como visitante por todas as competições e o Flamengo saiu vencedor nos últimos 5 duelos contra o Bahia, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 3, Juventude e Mirassol. Sábado, 4 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, pela rodada 6 do Brasileirão Série B. O Juventude é o 18º com 3 pontos, enquanto o Mirassol é o 9º com 7 pontos. Na rodada passada, o time gaúcho perdeu fora de casa para o Sampaio Corrêa do Maranhão por 2-1, enquanto o Mirassol recebeu o Vila Nova e ficou no empate em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe da Serra Gaúcha conseguiu 1 vitória e 4 derrotas, o que causou a demissão do técnico Pintado, enquanto o Leão do interior paulista vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante, na temporada o Juventude tem 62% de aproveitamento, enquanto o Mirassol, jogando como visitante nesta temporada, tem apenas 37% de aproveitamento. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o Juventude na coluna 1, 29% de chances do jogo 3 terminar na coluna do meio e 36% de chances de dar coluna 2. Vamos entender esse equilíbrio nas probabilidades. O Juventude venceu apenas 4 das últimas 10 partidas por todas as competições. E o Juventude saiu vencedor nos 2 duelos que fez como mandante contra o Mirassol em toda a história. Já o Mirassol venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições. E o Mirassol venceu apenas o primeiro dos 4 duelos contra o Juventude em toda a história. Jogo 4, Ceará e Tombense. Sábado, 6h15 da tarde, no Presidente Vargas, pela rodada 6
do Brasileirão Série B. O Ceará é o 17º com 4 pontos, abre a zona de rebaixamento, enquanto o Tombense é o 15º com 4 pontos. Na rodada que foi completada neste meio de semana, o Ceará recebeu o Vitória e perdeu por 2-0, enquanto o Tombense visitou o Sport Recife e perdeu por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Vozão conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Gavião Carcará vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Ceará tem um jejum de 3 jogos sem vencer, o Tombense tem um jejum de 4 jogos sem vitória. Como mandante nesta temporada, o Ceará tem 79% de aproveitamento, enquanto o Tombense, atuando fora de casa, tem 30% de aproveitamento. As probabilidades indicam 50% de chances de vitória para o Ceará, 24% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Tombense. Vamos às dicas. O Ceará venceu apenas 3 das últimas 10 partidas por todas as competições. E o Ceará saiu vencedor nos 2 duelos contra o Tombense em toda a história. Já o Tombense saiu derrotado nas últimas 11 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série B. E o Tombense jamais marcou o gol nos 2 duelos contra o Ceará em toda a história. Jogo 5, Fluminense e Cuiabá. Domingo, 6h30 da tarde no Maracanã, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Fluminense é o terceiro colocado com 10 pontos ganhos. O Cuiabá abre a zona de rebaixamento na 17ª posição com 4 pontos. Na rodada realizada neste meio de semana, o Fluminense visitou o Cruzeiro em Belo Horizonte e venceu por 2-0, enquanto o Cuiabá recebeu o Atlético Mineiro na Arena Pantanal e se deu mal. Foi goleado por 4-0. Nos últimos 5 jogos, o tricolor das Laranjeiras conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Dourado vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Fluminense vem de uma invencibilidade de 3 partidas consecutivas. Como mandante nesta temporada, o Fluminense tem 82% de aproveitamento, enquanto o Cuiabá, como visitante, tem 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 68% de chances de dar coluna 1, 20% de chances de dar coluna do meio e 12% de chances de dar coluna 2. O Fluminense defende uma invencibilidade de 10 partidas como mandante por todas as competições. Foram 9 vitórias e 1 empate neste período. O Fluminense jamais foi derrotado pelo Cuiabá na história do duelo. Foram 4 jogos entre Tricolor e Dourado, com 3 vitórias do time carioca e 1 empate. Já o Cuiabá venceu 6 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, ou seja, a maioria dos últimos 10 jogos. No entanto, o time matogrossense jamais marcou gol como visitante contra o Fluminense em toda a história do duelo. Jogo 6, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Sábado, 6h30 da tarde, no Allianz Parque, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o líder, com 13 pontos, liderança provisória, enquanto o Red Bull é o 14º, com 6 pontos ganhos. Na rodada deste meio de semana, o Verdão ultrapassou o Botafogo, já que venceu o Grêmio por 4-1, mas o Botafogo ainda joga nesta quinta-feira, como vamos ver lá no jogo 14. Enquanto o Red Bull Bragantino recebeu o América Mineiro e ficou no empate em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Verdão conseguiu 4 vitórias e 1 empate, e o Red Bull Bragantino conseguiu 2 vitórias e 3 empates. São 2 times que alimentam uma invencibilidade de pelo menos 5 partidas. Como mandante na temporada, o Palmeiras ainda não perdeu e tem 91% de aproveitamento, enquanto o Touro Louco, atuando como visitante, tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 68% de chances de dar coluna 1, 20% de chances
de dar coluna do meio e 12% apenas de chances de terminar na coluna 2. Isso porque o Palmeiras é o vencedor nas últimas 12 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Palmeiras defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Red Bull Bragantino por todas as competições. Uma invencibilidade que vem desde o ano passado. Já o Red Bull Bragantino defende uma invencibilidade de 4 partidas como visitante por todas as competições. Neste período foi uma vitória e 3 empates. E o Touro Louco venceu apenas um dos 3 duelos como visitante contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A em toda a história. Jogo 7. Atlético Mineiro e Internacional. Sábado, 9 da noite, no Mineirão, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Galo é o 8º com 7 pontos, o Colorado é o 11º com 7 pontos também. As duas equipes têm a mesma campanha neste início de Brasileirão Série A. Na rodada deste meio de semana, o Atlético Mineiro venceu o Cuiabá fora de casa por 4-0. O Internacional recebeu o Atlético e perdeu por 2-0 em pleno Beira-Rio. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Internacional vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Atlético Mineiro tem 79% de aproveitamento e o Internacional, atuando fora de casa, na temporada tem 37% de aproveitamento. As probabilidades indicam 52% de chances de dar coluna 1, 27% de chances de dar coluna do meio e 21% de chances de dar coluna 2. Vamos saber o porquê. O Atlético Mineiro venceu 4 das últimas 6 partidas como mandante por todas as competições, ou seja, mais da metade. Além disso, o Galo defende uma invencibilidade de 3 duelos como mandante contra o Internacional em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Já o Internacional amarga um jejum de 6 partidas sem vitória como visitante por todas as competições. Estas 6 partidas foram 3 empates e 3 derrotas. E o Internacional venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Atlético Mineiro. Isso por todas as competições. Jogo 8. Londrina e Ponte Preta. Domingo, 3h30 da tarde, no Estádio do Café, pela rodada 6 do Brasileirão Série B. O Londrina é o 17º com 4 pontos e a Ponte é a 14ª com 5 pontos ganhos. Na rodada passada, na rodada do último final de semana, o Londrina perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1 e a Ponte empatou em 0-0 com o Ceará em casa. Nos últimos 5 jogos, o Tubarão conseguiu apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto a Macaca vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Londrina vem de 4 jogos sem vencer, enquanto a Ponte Preta vem de 3 jogos sem perder. Como mandante nesta temporada, o Londrina tem 42% de aproveitamento e a Ponte Preta, como visitante na temporada, acumula 59% de aproveitamento. As probabilidades indicam 39% de chances de coluna 1, 41% de chances de coluna do meio e 20% de chances de dar coluna 2. Londrina venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições. E o time paranaense venceu 4 dos 9 duelos como mandante contra a Ponte Preta em toda a história. Já a Ponte Preta amarga um jejum de 3 partidas sem vitória, atuando como visitante por todas as competições, 2 empates e 1 derrota neste período. E a Macaca venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Londrina, válidos pelo Brasileirão Série B. Jogo 9. Grêmio e Fortaleza. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O
Tricolor Gaúcho é o 10º com 7 pontos e o Fortaleza é o 6º com 8 pontos. Na rodada deste meio de semana, o Grêmio perdeu em São Paulo para o Palmeiras por 4-1, enquanto o Fortaleza ainda joga nesta quinta-feira, vai receber o São Paulo, mas no final de semana ficou no empate em 1-1 com o Corinthians na Neoquímica Arena. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o tricolor cearense vem de 4 vitórias e 1 empate. Vem de uma fase bem melhor que a do Grêmio, a equipe do Fortaleza. Como mandante na temporada, o Grêmio ainda não perdeu e acumula 88% de aproveitamento, enquanto o Fortaleza, atuando fora de casa em 2023, tem 52% de aproveitamento. As probabilidades indicam 45% de chances de coluna 1, 28% de chances de coluna do meio e 27% de chances de coluna 2. O Grêmio ficou no empate nas últimas 2 partidas como mandante por todas as competições. E o Grêmio jamais foi derrotado como mandante contra o Fortaleza na história do duelo. Foram 8 jogos com 6 vitórias gremistas e 2 empates. Já o Fortaleza defende uma invencibilidade de 6 partidas como visitante por todas as competições. 4 vitórias e 2 empates neste período jogando fora de casa. E o tricolor cearense defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Grêmio válidos pelo Brasileirão Série A. Foram 2 vitórias do Fortaleza e 3 empates. Jogo 10. Vasco da Gama e Santos. Domingo, 4 da tarde, em São Januário, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Vasco é o 15º com 5 pontos, o Santos é o 9º com 7 pontos. Na rodada do final de semana, o Cruz Maltino empatou com o Fluminense em 1-1. E o Santos, no meio de semana, venceu o Bahia pelo placar de 3-0 jogando em casa. O Vasco que completa a rodada 5 visitando Coritiba lá no Paraná. Nos últimos 5 jogos, o Vasco conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Peixe vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Vasco tem um jejum de 3 jogos para ser quebrado já nesta quinta-feira, mas por enquanto são 3 jogos sem vencer. Como mandante na temporada, o Vasco tem 50% de aproveitamento, enquanto o Santos tem 30% de aproveitamento como visitante. De acordo com as probabilidades, 53% de chances de dar coluna 1, 26% de chances de dar coluna do meio e 21% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Vasco da Gama amarga um jejum de 4 partidas sem vitória como mandante por todas as competições. Foram 2 empates e 2 derrotas. Além disso, o Vasco da Gama venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Santos, válidos pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Santos saiu derrotado nas últimas 3 partidas como visitante por todas as competições e o Peixe venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Vasco da Gama, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 11. Vitória e Atlético Goianiense. Domingo, 6 da tarde, no Barradão, pela rodada 6 do Brasileirão Série B. O Vitória é o líder, com 15 pontos, 100% de aproveitamento, enquanto o Atlético Goianiense é o terceiro, com 11 pontos ganhos. Na rodada que terminou neste meio de semana, o Vitória bateu o Ceará fora de casa por 2-0, enquanto o Atlético Goianiense venceu o Londrina por 2-1 em casa no último final de semana. Duas equipes que têm retrospecto recente de invencibilidade. O Vitória tem 5 vitórias nos últimos 5 jogos, enquanto o Dragão vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada,
o Vitória tem 64% de aproveitamento, enquanto o Atlético Goianiense, jogando fora de casa, tem 57% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances de dar coluna 1, 48% de chances de dar coluna do meio e 23% de chances de vitória para o Atlético Goianiense na coluna 2. Isso porque o Vitória defende uma invencibilidade de 4 partidas como mandante por todas as competições. Foram 3 triunfos e 1 empate neste meio tempo. Além disso, o Vitória defende uma invencibilidade de 7 duelos contra o Atlético Goianiense por todas as competições. É um tabu que o Vitória tenta manter e já dura desde 2010. Já o Atlético Goianiense sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas por todas as competições. Vitória e Atlético Goianiense empataram em 7 dos 13 duelos entre eles em toda a história. Jogo 12. Clássico entre América Mineiro e Cruzeiro. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 19º com 1 ponto ganho e o Cruzeiro é o 5º colocado com 9 pontos. Na rodada deste meio de semana, o América Mineiro empatou com o Red Bull Bragantino fora de casa em 2-2, enquanto o Cruzeiro perdeu em casa para o Fluminense pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto a Raposa vem de 4 vitórias e 1 derrota. O América Mineiro vem de 4 jogos sem vitória. Como mandante na temporada, o Coelho tem 73% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Cruzeiro tem 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de dar coluna 1, 27% de chances de dar coluna do meio e 31% de chances de dar coluna 2. Vamos aos palpites, vamos às dicas para te ajudar a marcar o volante neste jogo 12. O América Mineiro venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições. E o América Mineiro saiu vencedor nos últimos 7 clássicos contra o Cruzeiro. Por outro lado, o Cruzeiro sofreu 5 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições. E a Raposa defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o América Mineiro em jogos válidos pelo Brasileirão Série A. É uma invencibilidade que dura desde 2011. Jogo 13. Atlético e Coritiba. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 4º colocado com 9 pontos. O Coritiba é o lanterna com 1 ponto ganho. Mas o Coritiba pode sair desta situação nesta quinta-feira, porque recebe o Vasco da Gama. Na rodada de meio de semana, o Atlético já entrou em campo e venceu o Internacional fora de casa por 2-0. Já o Coritiba, o último jogo que fez foi no final de semana passado, perdeu para o Bahia fora de casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Coxa Branca vem de 1 empate e 4 derrotas. Notem que o Atlético vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos, enquanto o Coritiba alimenta um amargo jejum. Como mandante nesta temporada, o Atlético ainda não perdeu e tem 90% de aproveitamento, enquanto o Coritiba, como visitante em 2023, tem 37% de aproveitamento. As probabilidades indicam 57% de chances de dar coluna 1, 25% de chances de coluna do meio e 18% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas. O Atlético saiu vencedor nas últimas 4 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Furacão defende uma invencibilidade de 4 clássicos
contra o Coritiba por todas as competições desde o ano passado. Já o Coritiba amarga um jejum de 10 partidas sem vitória por todas as competições, e o Coxa Branca amarga um outro incômodo jejum, que é de 13 clássicos sem vencer o Atlético, atuando na condição de visitante em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. É um jejum que já dura desde 2002, ou seja, mais de 20 anos. Jogo 14, Goiás e Botafogo. Domingo, 6h30 da tarde, na Serrinha, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Goiás é o 18º com 3 pontos, enquanto o Botafogo é o vice-líder com 12 pontos, mas pode ultrapassar o Palmeiras no final desta rodada de meio de semana. Muito bem, o Goiás já entrou em campo neste meio de semana e foi derrotado no Maracanã pelo Flamengo por 2-0. Enquanto o Botafogo recebe o Corinthians nesta quinta-feira, completando a rodada 5, lá no Estádio Olímpico Newton Santos. No final de semana, o Fogão bateu o Atlético Mineiro por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Goiás conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Botafogo vem de invencibilidade. 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Goiás tem 84% de aproveitamento e o Botafogo, como visitante, tem 75% de aproveitamento. As probabilidades indicam 29% de chances de dar coluna 1, 29% de chances de dar coluna do meio e 42% de chances de dar coluna 2 neste jogo 14. Pega a visão aí nas dicas. O Goiás venceu 4 das últimas 6 partidas como mandante por todas as competições, ou seja, mais da metade. Além disso, o Esmeraldino sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Botafogo, válidos pelo Brasileirão Série A. O Botafogo, por sua vez, defende uma invencibilidade de 14 partidas por todas as competições. Foram 11 vitórias e 3 empates, ou seja, o Botafogo está voando aí nas mãos do técnico Luiz Castro. E o Botafogo venceu apenas 2. Por outro lado, o Botafogo venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Goiás por todas as competições. Muito bem, eu desejo a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a ajuda da Antena Esportiva, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1053 da Loteca, com jogos do Brasileirão Séries A e B. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo novamente o carinho da sua audiência, pedindo para que você se inscreva no nosso YouTube, deixe o seu like, também ative as notificações, também curta a nossa fanpage lá no Facebook Rádio AE, siga a gente no Instagram, o @Rádio Antena Esportiva, e baixe o nosso aplicativo. Está disponível na Google Play e na Apple Store de graça. Na verdade, só na Google Play. Só está disponível na Google Play de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. O nosso programa volta na quinta-feira que vem, às 7 da noite, aqui no Som da Antena Esportiva, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo aplicativo. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.